Olá, meus queridos engenheiros, como vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal, e nesse vídeo vamos abordar a atividade de estudo 1 da disciplina de tecnologias de construção, pessoal. Particularmente, eu gosto muito dessa disciplina porque ela representa uma oportunidade ao aluno de ser apresentado ao universo de possibilidades no que tange aos métodos construtivos, sem contar que também engloba diversos outros fatores, construtivos importantes em relação à estrutura, geotecnia, geologia e por aí vai. E aqui, pessoal, na nossa atividade, a gente vai abordar o que? A importância de sondagem do terreno e da avaliação das características do solo para a construção de edifícios, bem como como a escolha do tipo de fundação é influenciada a partir dos resultados obtidos na sondagem do solo, pessoal. Perfeito, bastante voltada para a parte de geotecnia e geologia, pessoal. Então vamos lá, então separei o material aqui para a gente abordar um pouco no que diz respeito à sondagem de solo, pessoal. O famoso dos métodos famosos e mais conhecidos e difundidos no nosso Brasil, Standard Penetration Test, ou famoso SPT. Vamos lá, então, vou apresentar a vocês esse slide maravilhoso. Vem comigo! Bom, meus queridos, então vamos lá, então. Bom, quando a gente fala de sondagem geotécnica do solo, né? O que significa, professor? Em que consiste, para que serve isso, Por que fazemos? Qual a finalidade? Qual a importância? Qual o ganho através disso? Bom, a sondagem de solo trata-se, pessoal, de um check-up simples. Você não vai lá no médico periodicamente, fazer uns exames, verificar como que tá o seu tanque de guerra aí no interior dele, é os rins, é o fígado, é o esôfago, é o coração, é a cabeça, enfim, a gente não faz isso periodicamente? Sondagem geotécnica é isso, pessoal, porém é inerente ao solo, é um check-up, um raio-x do solo. Então, a investigação geotécnica, ela permite, pessoal, que a gente conheça as propriedades do solo através de diferentes métodos. Há vários tipos de sondagem, mas a finalidade é essa: conhecer a estratigrafia e as características físico-químicas do solo no qual se pretende efetivar ou construir o edifício em análise, pessoal. O resultado do ensaio de sondagem é fundamental, pois ele determina o quê? As propriedades físicas do solo, que é indispensável para a elaboração do projeto de fundação. Além disso, a sondagem poderá até mesmo sinalizar que uma obra não é viável financeiramente para ser realizada naquele terreno. Bom, eu não lembro exatamente se vocês já fizeram a disciplina de fundações, mas no cálculo no dimensionamento das sapatas, eu sou engenheiro estrutural, Minha especialização é justamente cálculo estrutural. Então, no escritório, a gente calcula muito, fundação. Eu atualmente estou atuando mais com estruturas metálicas, mas sempre, calculei muitas fundações, sapata corrida, sapata isolada, radier. Bom, pessoal, o que acontece? Quando a gente vai dimensionar a nossa sapata, o nosso parâmetro básico, pessoal, o nosso ponto de partida que vai embasar todo o nosso dimensionamento para a gente fazer as nossas verificações de cálculo conforme rege a NBR, é justamente o boletim de sondagem geotécnico. Esse boletim vai nos informar qual é a resistência mecânica do solo, e a partir disso, óbvio também as propriedades, a gente consegue definir qual é o melhor tipo de fundação e a partir daí iniciar o seu dimensionamento, meus queridos. Então é essencial esse boletim de sondagem geotécnica, pessoal. Tecnicamente, a sondagem ela fornece as seguintes informações: a espessura e a dimensão das camadas de solo, algo essencial, porque muitas vezes a gente tem uma camada de fino lá no meio e aí, pessoal, ou pior ainda, o pior que nunca acontece, mas a gente vê com frequência aquele meme, que a camada de fino, pessoal,
tá abaixo da cota na qual será apoiada a base da nossa fundação. Meu Deus, oh Jesus. E aí, como vocês lembram, né, tem um fenômeno do adensamento. Como, lembra de, pelo amor de Deus, né, gente, geologia e mecânica dos solos. Todo mundo tá na ponta da língua. Lembra o processo de adensamento? O que acontece? Quando a gente tem uma camada de finos, pessoal, solo fino, ou seja, argila, a dificuldade de percolação da água por entre os espaços é maior, dado que o espaço é muito pequenininho, né? Dado que se trata de um solo fino. Então tem um processo de adensamento. Essa expulsão da água ocorre de forma muito lenta e graduada. Então, à medida que o tempo passa, e aí são anos, né? A gente tem essa expulsão da água, dado a nova carga que está acima do solo, que é a nossa edificação, né? E aí, com a expulsão da água, ora, é simples, né? O solo é formado de grão físico, espaços vazios e água, certo? Se tem água, significa que a água está ocupando o quê? Um espaço que outrora era vazio. Ora, se eu expulso a água desse espaço, se ela saiu, então vai ficar um espaço vazio. Porém, como tem uma carga acima do solo, o que era espaço vazio vai fazer o quê? Vai ocorrer uma compactação. Ocorrendo uma compactação, beleza. Então, o que acontece? A gente tem, com essa compactação, que a espessura tende a reduzir. É óbvio, né? Porque a água foi expulsa, então a gente tem uma atrito entre os grãos, e aí vem daí o tal do recalque diferencial, que é aquela patologia clássica, né? Que todo mundo já viu, e quem não viu, coloca recalque diferencial Santos, na cidade de Santos. Pessoal, é muito engraçado, porque é muito recorrente, é muito prédio torto. Então vem daí. A gente tem que uma sapata ou algumas sapatas sofreram um deslocamento vertical maior do que outras. E aí, o que acontece? Vai ter naturalmente um desnível aí. E aí vai ficar aquele prédio meio torto. Exemplo clássico, talvez o mais emblemático do universo, do mundo, é Torre de Pisa. Bom, além disso, pessoal, a sondagem, ela fornece também a informação sobre a existência e posição do nível de água, onde ele se encontra. Além disso, ela fornece a presença e qual é a profundidade de material impenetrável ou camadas rochosas, né? E também ela nos dá as propriedades do solo, tais como permeabilidade, importantíssimo, resistência ao cisalhamento e compressibilidade. Bom, falando agora, pessoal, sobre ainda a sondagem, no Brasil a gente tem que o ensaio geotécnico ou de sondagem geotécnica mais difundido é o nosso famoso SPT. Eu acredito que, como vocês já são... Bom, já considero que todo mundo que está fazendo essa matéria é engenheiro, dado que talvez ela seja a última, a penúltima. Enfim, tá no último ano, eu suponho. Falta 1, 2, 3 módulos no máximo, né, para vocês formarem. Então, eu pressuponho que muitos de vocês já estão na área de construção civil. Então, provavelmente muitos que estão aqui acompanhando esse vídeo já presenciou esse ensaio, que é um ensaio de sondagem SPT. Ora, o que é SPT? Standard Penetration Test. O ensaio SPT, ou ensaio de sondagem simples a percussão, é um dentre vários métodos de obtenção do perfil geotécnico de um solo. No entanto, ele destaca-se dos seus equivalentes pela praticidade, precisão dos resultados e, essencialmente, pelo seu custo, porque ele é bem inferior em termos de preço em relação a outros pares. E aqui, pessoal, eu trouxe essa ilustração porque mostra bem como funciona o SPT. E eu gosto muito dessas imagens porque ela é bem ilustrativa. Então a gente tem o nosso tripé. Então tá aqui o nosso tripé e o elemento, todos os elementos inerentes ao nosso ensaio. Eu vou explicar cada etapa agora, tá? Mas é que eu já trouxe a figura para vocês visualizarem, e aqui tá na prática como que funciona. Olha lá. Tá lá todos os colaboradores e a execução do ensaio SPT. Bom, pessoal, a realização desse ensaio normatizada pela NBR 6484/2020 ou 2020, a qual especifica e regulariza seus procedimentos, assim como a composição e caracterização de seus equipamentos, e pela NBR 8036 lá de 83, que é responsável por regulamentar a programação de sondagem de simples reconhecimento de acordo com as áreas
de construção. Bom, falando agora sobre a execução lá do nosso querido e amado SPT, como que se dá? De forma bem rápida aqui, tá? A gente tem, inicialmente, tratando do equipamento para execução do ensaio, que é aquele tripé e toda aquela parafernália lá, ele é constituído de uma torre, que é usualmente o tripé, no qual é possível alcançar o seu ponto mais alto, onde está presa uma roldana percorrida por uma corda atada a um peso, conhecido como martelo, que pesa 65 kg, pessoal. E aí esse martelo, pessoal, a gente naturalmente, né, vai soltar e vai aplicar golpes na nossa estaca. Só que a norma, inclusive, ela normatiza até a distância entre a cabeça do bate-estaca e do martelo, pessoal, que é de 75 centímetros. Mede-se, portanto, a resistência de uma camada de solo de 1 metro. Então, 1 metro, a cada metro a gente vai medir a resistência da camada de solo. Medindo, como que a gente faz essa medição? A gente mede o número de golpes, anota, né, o número de golpes com o martelo que são necessários para penetrar 30 centímetros. E aí, pessoal, esse número de golpes que foi necessário para que haja essa penetração é chamado de NSPT. Bom, com a estrutura montada e antes de iniciar as escavações, deve-se primeiro retirar aquele primeiro metro. O primeiro metro de solo escavado com um trado. Já viu o trado? Ou seja, normalmente a gente usa o helicoidal, né? Devido à grande concentração de matéria orgânica presente nesse material, né? Então, o primeiro metro do nosso solo é descartado, justamente devido às eventuais modificações do solo, como por exemplo a presença abundante de matéria orgânica. Feito isso, pessoal, tirou o primeiro metro do solo com o nosso trado, aí sim a gente começa o nosso game. Inicia-se então o SPT. Bom, como que a gente faz isso? A gente vai contabilizar o número de golpes necessários para cravação do amostrador padrão nos primeiros 45 centímetros. Ora, tirei o primeiro metro, beleza, tá lá. Agora a gente vai começar. Bate e saca. A galerinha lá, os nossos colaboradores, puxa o martelo e solta e aplica o golpe lá na cabeça do bate-estaca. Faz isso, pessoal, até de forma a penetrar os 45 centímetros, certo? Porém, esses 45 a gente subdivide ele em 3 partes, sendo 3 de 15 centímetros. Beleza? Sendo um índice NSPT a soma dos golpes que contabilizamos para que ocorresse a cravação dos últimos 30 centímetros. Então a gente crava 45, contabiliza os golpes dos 15 primeiros, depois dos 15 segundos deu 30, depois dos últimos 15 deu 45, e o NSPT vai ser a soma desses dois últimos 15 centímetros, a soma do número de golpes necessários para que ocorresse a cravação desses dois últimos 15 centímetros, que totaliza 30, beleza? Após isso, escava-se com o trado helicoidal os 55 centímetros restantes. A gente penetrou 45, só que a cada metro. 1 metro menos 45 vai faltar quanto? 55 centímetros. Então o que a gente faz? Tira o amostrador, pega o nosso amado trado helicoidal e cava os 55 até atingir o próximo metro de profundidade. Uma vez atingido, reinicia o processo. A gente estabelece, posiciona, né, a nossa estaca e aquela história. 45 centímetros em 3 partes de 15 centímetros. A gente lista, anota, toma nota do número de golpes de cada um desses 15. E NSPT vai ser igual a soma dos 15 últimos centímetros penetrados. E assim até chegar na profundidade de interesse, beleza? Então, pessoal, tá aqui... Opa, ficou errado aqui, né? Aqui é importância, a pressa, né, pessoal? Aqui é importância da sondagem geotécnica do solo. Então aqui, ó, pessoal, a gente pode ver um outline, né, numa dimensão maior, o nosso tripé,
que é todo o nosso sistema. A gente verifica que a gente tem um peso que eu te falei, e aqui tem a haste com a cabeça do bate-estaca, e essa distância aqui, ó, na qual a gente vai soltar o martelo para que haja os golpes, é de 75 centímetros. Ah, por quê? Normatizado, não saiu da minha cabeça. Beleza? Tem o tripé, tem o revestimento e aí tem o amostrador, beleza? Então é isso daqui, ó, pessoal. À medida que o golpe vai sendo efetivado, esse rapazinho aqui vai penetrando no solo. Isso daqui é um cilindro oco. Então, imagina um cilindro oco de ferro, metal, na verdade, né? Que está sendo penetrado no solo. O que vai fazer? Vai acabar sendo preenchido por porções de solo, que é o que a gente chama de amostra do solo. E depois a gente leva para laboratório e faz as avaliações a respeito disso. E aqui à direita a gente vê a execução na prática de como isso funciona. Beleza? Tranquilo? Foi? Bom, pessoal, e em relação agora, ele também pergunta, né? Quais são os benefícios, a importância, perdão, dessa sondagem? Ora, pessoal, são vários, né? Os benefícios da sondagem. Primeiramente, pessoal, com a sondagem, ela permite que reconhecemos as propriedades físicas do solo, essencialmente a resistência do solo. Isso vai permitir com que a gente obtenha os parâmetros físicos do solo. Lembra disso lá de geologia? Parâmetros físicos. A gente tem coeficiente de atrito e coesão aparente. Isso vai nos permitir a fazer um dimensionamento correto e evitar superdimensionamentos da fundação, bem como subdimensionamentos. Além disso, esse estudo, ou seja, o estudo de sondagem, né, ou a sondagem geotécnica do solo, permite também conhecer as camadas adjacentes. Então a gente vai saber, mais do que conhecer as camadas, a estratigrafia, ou seja, a espessura de cada uma delas. Vai que tem um fino. Outro ponto importante, vai nos permitir saber se há nível d'água e aonde ele está localizado. Essencial, pessoal, porque lembra que a água no solo produz coesão aparente, pessoal. Não podemos esquecer disso. E às vezes, quando tem nível d'água, uma solução é instalação de drenos. Aqui na região do Rio, clássica região aqui, ó, perto aqui de casa da Barra da Tijuca, aqui onde eu moro aqui na Barra. Aqui, pessoal, dizem os antigos, isso daqui é um grande brejo, ou era um grande brejo. E de fato, pessoal, o solo é horroroso aqui, horroroso. Então, lembro do meu primeiro estágio, pessoal, na Cirela, na construtora, né, incorporadora, todo mundo conhece. E aí, pessoal, era um condomínio multifamiliar gigante e o solo era horroroso, tinha muita matéria orgânica. Além do nível d'água bater acho que não dava 1 metro, pra ser bem sincero, muita matéria orgânica, aquele cheiro maravilhoso, né? Porque, como todo mundo sabe, matéria orgânica é sinônimo de um perfume extraordinário. Eu lembro que na ocasião a gente teve que instalar muitos drenos. E aí foi a primeira vez que eu vi na prática como que isso funciona. Então, pessoal, tudo isso a gente consegue constatar a partir do boletim de sondagem. Ele vai nos ajudar bastante. Além disso, conhecendo isso, as camadas do solo, a gente tem aquela questão que eu comentei do recalque diferencial. Sabendo essencialmente, estritamente, a composição do seu solo, a gente já leva isso em consideração no dimensionamento para evitar um problema desse futuro, beleza? Ufa! Bom, pessoal, são várias as vantagens e várias são as questões que justificam a importância do boletim de sondagem, beleza? E aí, pessoal, a partir do solo, a gente define, portanto, o tipo de fundação. Se a gente tem um solo mais resistente, se a gente tem um solo essencialmente de finos, um solo essencialmente composto de matéria orgânica, nível d'água lá em cima ou não tem nível d'água. Às vezes é um solo que o maciço rochoso está quase aflorado. Enfim, então a partir do solo a gente define então o tipo de fundação a ser empregado na nossa construção, beleza? Bom, meus queridos, falei pra caramba, eu espero que tenha ajudado de verdade, do fundo do coração. Tentei aqui ajudá-los da melhor maneira possível, de forma clara, objetiva, pessoal. Estou ajudando nessa matéria, na atividade 1, todas as atividades, na verdade, no mapa dessa matéria. Atividade 1 de projeto arquitetônico, mapa de projeto arquitetônico, sim, estou ajudando, sim, pessoal, bem trabalhoso. Vou gravar também, podem ficar tranquilo, vou gravar, pessoal, instruir todos vocês em relação a essa matéria. AutoCAD, pode contar comigo, vou gravar aqui, fica comigo no canal.
e precisando de ajuda em qualquer matéria, em qualquer atividade, me chama lá no WhatsApp. Meu número tá aqui embaixo, será um prazer ajudá-los, tá bom? Sendo assim, fiquem com Deus, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.